Muito bem, estamos aqui para dar continuidade em 2 Samuel, capítulo 16, quando Davi está saindo da cidade, não é? E ele vai acabar sendo amaldiçoado por Simei. Nós estávamos nesse texto, 2 Samuel 16, 9. Né? Assim que Davi está indo, veio um homem, esse homem era da linhagem de Saul, e ele está acusando Davi, chamando Davi, no verso 7, de homem de sangue, homem de Belial. Ele vai tirando pedra ao rei, apesar de o rei estar cercado de seus valentes. Qualquer um dos valentes Davi podia ali transpassar esse homem. Até Abissai, então disse Abissai, filho de Zeruia, verso 9, ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei? Meu senhor, deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Abissai estava pronto para arrancar a cabeça de Simei. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Zeruia era irmã de Davi, então Abissai era seu sobrinho. Ele diz: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa amaldiçoar. O rei permitiu. Pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem pois iria? Porque assim fizesses. Davi atribuiu que até a maldição de Simei vinha do Senhor. Davi sabia que ele estava pagando pelo seu pecado. O filho que morreu, de Betsabá, Aminon morreu, a revolta de Absalão, Ziba, servo de Mefibosete, o engana com a história que Mefibosete queria ficar em Jerusalém, o rei lhe entrega as propriedades de Mefibosete, e Davi se está muito, mas muito mesmo embaixo. Talvez é nesse período de sentimento, tristeza, que Davi então escreve alguns salmos, né, onde ele diz: até o meu amigo levantou o seu calcanhar contra mim, que é o Aitofel, no seu conselho. Disse mais a Davi, a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda esse filho de Benjamim. Olha como Davi via. Se o seu próprio filho, Absalão, que era descendente dele, procurava a sua morte, procurava o seu lugar, o que ele podia esperar de um filho de Benjamim, de alguém da casa de Saul? Ele diz: deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Para ele, a maldição ele vinha como se o Senhor tivesse lhe mandado. E aí Davi espera que o Senhor tenha misericórdia dele. Verso 12, porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Davi esperava que Deus visse o seu arrependimento, visse o seu estado e se compadecesse dele. Prosseguiam, pois, seu caminho, Davi e seus homens, e também Simei ao longe do monte. Enquanto Davi passava por um vale, Simei estava lá no monte, mas Abissai estava pronto para lhe arrancar a cabeça, ou qualquer homem podia. Defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Imagine só o estado em que Davi está saindo. Estado de humilhação, de desonra, debaixo da maldição de Simei, não é? E aceitando aquela maldição como se fosse do próprio Senhor, para que o Senhor se compadecesse. E o rei e todo o povo ia com ele, chegaram cansados e refrescaram-se ali. Não é? Ali, na cidade, possivelmente, que é mencionada aqui, Baurim, onde eles vão descansar. Os conselhos de Aitofel e Uzai dão a Absalão. Absalão, e pois todos os homens de Israel vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é essa a tua beneficência para com o teu amigo? Por que não fosse com teu amigo? Absalão sabia que Uzai era amigo de Davi. E disse: ei, essa é a tua fidelidade com o teu amigo? Por que você não foi com o teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não,
senão daquele que eleger o Senhor e todo esse povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Então Uzai se faz amigo de Absalão, mas na verdade Uzai estava ali para dar informações a Davi de tudo que se passava. E demais disso, a quem servirei eu? Porventura não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Né? Então Uzai falou conforme as palavras de Davi, que ele seria fiel a Absalão para ganhar a confiança de Absalão, que assim como ele serviu a Davi, que ele acabaria servindo a Absalão. Então disse Absalão a Aitofel, dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Absalão chegou na cidade, proclamado como rei, se sentia rei, mas não sabia nem o que deveria fazer. E ele pede o conselho a Aitofel. E disse a Aitofel a Absalão, entre as concubinas de teu pai. Olha que conselho maligno, né? E é uma forma de Aitofel se livrar de Davi, se vingar de Davi pelo que ele fez a Betsabá, que era sua neta. Ele falou a Absalão, entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardar a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizesse aborrecível. Olha só, Davi fez em oculto, Absalão faria em público. Todo Israel que fizesse aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão a mão de todos os que estão contigo, né? Isso seria uma afronta, isso seria uma desonra, isso seria um caso de incesto. Absalão entrar as concubinas de seu pai, Rubem fez isso com Jacó e perdeu a sua primogenitura. Davi deixou 10 concubinas e Absalão vai entrar essas mulheres. Absalão tinha esposa, mas vai entrar para defraudar a Davi, para mostrar que ele pegou na nudez seu pai, desonrar o seu pai e fazer esse abominável. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado. Fizeram uma tenda ali para que todo Israel visse o que Absalão ia fazer. E entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Que coisa uma sem vergonhice, uma desonra. Armaram uma tenda, ali Absalão entrava na tenda para desonrar as concubinas de seu pai. Foi exatamente o que Deus disse pelo profeta Natã. Você fez em oculto, mas todo Israel verá o que vão fazer à tua casa. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Todo conselho que Aitofel dava era como se viesse do próprio Deus para Absalão. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão, né? Aitofel gozava de um conselho sábio, como se fosse um homem de Deus. Mas que conselho terrível esse homem pode dar a Absalão para abusar das próprias concubinas do pai. Disse mais Aitofel a Absalão, olha o outro conselho dele, deixa-me escolher 12.000 homens e levantarei e seguirei após Davi essa noite. Davi estava indo a pé, Aitofel, se pegasse 12.000 homens e seguisse após Davi, certamente o alcançaria e daria cabo à vida de Davi, era o que Aitofel queria. Não era uma forma de vingar a Davi pelo que ele fez com Urias e que ele fez com Betseba, que era a sua neta. Irei sobre ele, pois está cansado e fraco diante das mãos. E esse conselho de Aitofel seria o fim de Davi mesmo. E o espantarei e fugirá todo o povo que está com ele, então ferirei o rei só. Aitofel sabia que se ele alcançasse a Davi, Davi estava fraco, Davi estava caminhando a pé, descalço, cansado, que ao chegar ali com 12.000 homens, o povo fugiria e ele ia matar o rei só. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornasse todos, assim todo o povo estará em paz. Seria a confirmação do reino de Absalão, se ele tivesse ouvido esse conselho. E essa palavra, note que a palavra pareceu boa aos olhos de Absalão.
e aos olhos de todos os anciões de Israel. Disseram, pronto, vamos dar cabo do rei. Seria o fim do rei. É exatamente esse salmo que Davi disse, até o meu amigo levantou o seu calcanhar contra mim. Aitofel é considerado Judas Iscariotes do Antigo Testamento. Disse, porém, Absalão, chamai agora também a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Mas ele não, apesar de parecer bem essa palavra de Aitofel, ele quis consultar a Husai. Mal sabia ele que Husai, Davi pediu que ficasse lá como espia, como amigo de Davi. E chegando Husai a Absalão, lhe falou a Absalão dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra, se não, fala tu. Ele queria confirmar, se Husai confirmasse o conselho de Aitofel, pronto, era o fim de Davi. Então, disse Husai a Absalão, o conselho que Aitofel essa vez aconselhou não é bom, ele vai desfazer o conselho de Aitofel. Disse, mas o Saul bem conhece a teu pai e a seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Então o conselho de Husai parece que faz sentido, mas era para deturpar o conselho de Aitofel. O teu pai é homem de guerra, os valentes estão com ele, teu pai está exprimido como uma ursa, né? Roubada dos seus filhotes, eis que agora estará escondido em alguma cova ou em qualquer outro lugar e saindo, e será que caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que ouvir então dirá, houve derrota no povo que segue Absalão. Absalão pensou nisso tudo que o Husai está falando. Apesar que o conselho de Aitofel era bom, mas ele desfez o conselho de Aitofel. Então, até o homem valente, cujo coração é como coração de leão, sem dúvida desmaiará. Ele está aconselhando, olha Absalão, se tiver uma derrota, aí o povo já não vai te seguir, vai voltar a Davi, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes, e os que estão com ele. Tudo que o Husai está falando é verdade, só que Davi estava enfraquecido, Davi não tinha aquela valentia, né? Mas ele está dizendo, e Absalão está ouvindo, eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como areia do mar, e que tu, em pessoa, vás à peleja. Aí Absalão pensou que a glória dele seria maior, e se ele juntasse todos os homens de Dan a Berseba para ver, seu exército seria grande, então iremos a ele em qualquer lugar que se achar, e facilmente viremos a ele como o orvalho que cai sobre a terra, e não ficará dele, de todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. Esse era o conselho de Husai, para que o próprio Absalão fosse, mas fosse com todo o povo, desde Dan do norte até Berseba ao sul, que Absalão juntasse, aí com todo o povo, Davi estaria morto mesmo. E se ele se retirar para alguma cidade de todo Israel, trará cordas àquela cidade, arrastaremos até o ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Esse conselho de Husai vai parecer bem aos olhos de Absalão. Então disse Absalão a todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porém assim o Senhor o ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel. Agora, essa frase aqui do verso 14 está entre parênteses. Parece que o Senhor fez dessa forma para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Então, o conselho de Husai parecia muito bom, mas esse conselho era o próprio Senhor que estava desfazendo o conselho de Aitofel para trazer mal para Absalão. E disse Husai a Zadok e a Abiatar, o sacerdote, assim e assim aconselhou Aitofel e Absalão e os anciãos de Israel,
Porém, assim aconselhei eu. Ele já avisou o sacerdote, Zadok e Abiatar, para que eles mandassem mensageiro e informassem a Davi. Agora, pois, envia apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passa a noite nas campinas do deserto, mas depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Eles vão mandar mensageiros a Davi avisando. Estavam, pois, Jonatas e Aimás, os filhos do sacerdote, junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Então eles ficam fora, ficam junto a uma fonte, uma criada os avisa, e tanto Jonatas como Aimás, filhos do sacerdote Zadok e do sacerdote Abiatar, vão avisar a Davi. Mas viu-os, todavia, um moço vai ver e avisou Absalão. Está vendo aqui? É um espiando o outro, não é? Um moço viu e foi avisar Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente, entraram à casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram. E tomou a mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela, assim nada se soube. Então eles se esconderam ali para que o moço, o Absalão, não os achasse. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhe disse: já passaram o val das águas, e havendo buscado e não os acharam, voltaram para Jerusalém. Ela escondeu, essa mulher escondeu Aimás e Jonatas no poço, espalhou trigo ali, eles ficaram escondidos, como Raabe fez com os espias, não é? E eles, os homens de Absalão, vieram atrás deles, mas não o acharam. Ela despistou eles, dizendo que já tinham passado o val das águas. E sucedeu que depois partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Quer dizer, Davi foi avisado, não é? Para que Davi tomasse cuidado, caso Absalão decidisse seguir o conselho de Aitofel. Então Davi e todo o povo ia com ele, se levantou e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Davi, de fato, foge para do outro lado do Jordão. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, abordou o jumento, levantou e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura do seu pai. Aitofel, certamente, quando viu que o seu conselho não foi seguido, sabendo que a possibilidade de Davi voltar a Jerusalém, ele era um traidor, ele seria morto pelo rei, então ele decidiu tirar a própria vida. Esse é basicamente um segundo caso de suicídio que nós temos nas escrituras, né? Depende como você olha também Abimeleque, filho de Gideão, também ao ser ferido por uma pedra junto a um muro, né? Até mencionado aqui em 2 Samuel, esse caso, quando na morte de Urias. Então, Abimeleque pediu que seu servo o matasse. Então, não foi bem o suicídio, mas meio suicídio, porque o seu pajé de armas o feriu. Saul é o primeiro caso de suicídio que nós encontramos, que se transpassou assim mesmo pela espada. O escudeiro de Saul, ao ver que Saul fez, também se matou. E agora Aitofel se enforca, igual Judas Iscariotes, por isso ele é considerado o Judas Iscariotes do Antigo Testamento. Depois nós vamos ter o caso de Zinri, em 1 Reis 16, 18, e Judas, são os casos de suicídio que nós temos na Bíblia. Aitofel, quando viu que seu conselho não foi seguido, se enforcou. Também Naamã foi,
mandado enforcar na forca que ele preparou para o tio de Esther, Mardoqueu. Então nós temos esses casos. Verso 24, e Davi veio a Naamim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. Note que Absalão está seguindo a Davi. Ainda bem que Davi foi informado, ele atravessou o Jordão, Absalão também passa, e Absalão constituiu a massa em lugar de Joabe, sobre o arraial, e era Amassa, filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, qual entrara Abigail, filha de Naás, irmã de Zerua, mãe de Joabe, né? Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Essas duas, Abigail, aqui não é Abigail, esposa de Davi, essa Abigail é irmã de Davi, que é irmã de Zeruia, que é também irmã de Davi. Não é esse homem Itra, entrou ali, Amassa, né, que era filho de Itra, então era um primo, certamente de Absalão, que acaba sendo constituído, Amassa, acaba sendo constituído no lugar de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. Ele está seguindo a Davi, ele seguiu o conselho de Usai para ir atrás de Davi. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, e dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, era onde antes estava, nessa terra estava Mefibosete, e Barzilai, e Gileadita, e Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas e barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas e também torradas e mel e manteiga e ovelho e queijos de vaca e os trouxeram a Davi. Olha que provisão foi trazida a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, esse povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Né? Nós vamos ver que Maquir se mostrou fiel a Davi, não é? Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, Barzilai, os gileaditas, se mostraram fiéis, tomaram camas, bacias, vasilhas, trigo, cevada, deram tudo a Davi para fortalecer a Davi a fim de enfrentar a Absalão. Então, com isso, nós estamos vendo que Davi tinha uns aliados que estavam com ele. Amém? Vamos seguir pelo capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre ele capitães e 100. Agora Davi começa a se organizar. E Davi enviou um povo, um terço debaixo da mão de Joabe, outro terço da mão de Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, os dois comandantes, e outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu, e disse ao rei e ao povo, eu também juntamente sairei convosco. Então Davi, pois, dividiu o seu bando em 3 terços, um com Joabe, outro com Abissai e outro com Itai. Esses 3 eram generais do seu exército. E ele também foi. Porém, o povo, ele queria ir, mas o povo disse, não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós, porque ainda tais como nós somos a juntar a 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Mandaram Davi ficar ali. Sabiam que eles procuravam era a vida de Davi. E se caso eles tivessem que fugir, eles não iam correr atrás deles. Eles iam atrás de Davi. Então era melhor que Davi ficasse na cidade e que Davi servisse de socorro para eles. Então Davi lhe disse, o que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo o povo saiu em centenas e milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abissai, e a Itai, dizendo, brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão.
Davi não queria nenhum mal a Absalão. Davi deu ordens para que Absalão fosse poupado. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitões acerca de Absalão. A ordem do rei é que nenhum